Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês a utilização da API do Jetpack Data Store, que é uma biblioteca aí recente que vai substituir os Shared Preferences do Android. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui na tela do meu computador. Eu preparei aqui um documento onde eu vou explicar um pouquinho o que é o Jetpack Data Store, para que ele serve e fazer uma pequena comparação com o Shared Preferences, tudo isso baseado na documentação do Android. Então, o que nós temos no Jetpack Data Store? Ele tem duas implementações, uma é a Preference e a outra é o Proto. Eu vou explicar basicamente aqui essas duas implementações, mas hoje nós vamos focar na parte de Preferences, que é a implementação mais parecida com o Shared Preferences. Na data de hoje, dezembro de 2020, enquanto esse vídeo está sendo gravado, a versão do Jetpack Data Store é a versão 1.0.0 Alpha 5, então não é recomendado utilizar em produção. Avançando aqui, o que é o Jetpack Data Store? É uma solução que o Android trouxe aí recentemente, de armazenamento de dados que permite armazenar pares de chave e valor ou objetos tipados utilizando o protocolo Buffers. Essa é a questão do Proto que eu falei com vocês e vou trazer um vídeo futuramente explicando como que utiliza essa API. Que é um novo tipo, esse protocolo Buffers é um novo tipo de serialização de objetos da Google. Okay? Então nós vamos ter que aprender a implementar esse novo tipo de serialização de objetos, mas é por uma boa causa, porque isso daqui vai permitir a gente salvar dados um pouquinho mais complexos do que pares de chave e valor, utilizando essa implementação aqui. O Data Store ele utiliza o Kotlin Coroutines e Flow para armazenar dados consistentemente, transacionalmente de forma assíncrona. Então veja que o Data Store já está utilizando o que tem de mais recente aí, de funcionalidades do Kotlin. E uma observação que eu deixei aqui, que é aconselhado você migrar dos Shared Preferences para o Data Store, porque o Shared Preferences vai ser descontinuado no futuro. Como ainda está em alpha o Data Store, então já é recomendável que você combine aí com sua equipe, se você está atuando em um projeto ou projeto pessoal, de criar uma tarefa ou algo do tipo para poder fazer essa migração no futuro. Assim que essa biblioteca entrar em beta, em release, você já planeja essa migração para o Data Store. Como eu falei, existem duas implementações do Jetpack Data Store. Uma é o Preferences e a outra é o Proto. E esses dois tipos de implementações, o que diferem uma da outra? O Preferences, ele armazena e acessa os dados utilizando chaves, que nós vimos anteriormente, e ele não requer um esquema pré-definido e não fornece segurança de tipo. Okay? Então ele é mais parecido com o Shared Preferences. E nós temos o Proto, que ele armazena dados como instâncias de um tipo de dado customizado. Então, como eu falei, você pode ter um objeto que vai ser serializado por aquele protocolo Buffers e você vai conseguir salvar isso nas preferências, o dado mais estruturado. Mas ele requer um esquema definido previamente utilizando o protocolo Buffers, que nós vimos anteriormente também, e ele sim fornece segurança de tipos, ok? Então, avançando mais um pouquinho. Aqui no blog de desenvolvedores do Android, já deixei o link da fonte, onde você pode consultar tudo que tem no blog referente ao Data Store, e eles colocaram aqui uma tabelinha comparando o Shared Preferences com o Data Store. Eu não vou passar aqui um por um, você pode dar pausa no vídeo, você pode pausar o vídeo e ver quais são as diferenças aí com relação ao Shared Preferences, o Data Store Preferences e o Data Store Proto, ok? Então você dá uma olhada aí para você ver quais são as diferenças. Agora nós vamos na tela do meu computador para a gente poder começar a codificar utilizando a API do Data Store. Então agora aqui na tela do meu computador eu já tenho um aplicativo aqui final funcionando. Eu vou deixar disponível na descrição deste vídeo o link contendo o repositório que tem o código deste projeto, onde tem duas branches, uma branch master que tem o código completo e uma branch skeleton que é o código que você vai obter para poder codificar juntamente com essa aula. Então vai lá, faça o checkout do projeto, faça o clone do projeto e faça o checkout para a branch skeleton, que é a partir dela que nós vamos começar a codificar aqui neste vídeo. Só para você entender por que esse aplicativo foi feito, como que ele foi feito. Então você no Skeleton já tem o layout pronto, já tem todo o setup inicial pronto para a gente poder focar apenas no Jetpack Data Store. Então o aplicativo é o seguinte, nós temos aqui alguns campos onde eu posso digitar uma chave, como nós vimos, nós vamos armazenar pares de chave e valor. Então aqui na chave eu vou digitar aqui name, é a chave que eu escolhi, e eu quero salvar um valor de name. Então vou digitar aqui meu nome e quando eu clicar em salvar, eu espero que eu consiga recuperar esse valor depois. Então, para a gente poder verificar se esse valor realmente foi salvo nas preferências aí do Android, no arquivo, então nós vamos digitar aqui name e assim que eu clicar em ler, eu tenho que estar apto a ver o valor aqui embaixo. Então veja que realmente ele foi armazenado para mim corretamente. Então se eu digitar aqui algum valor,
que não esteja armazenado, eu consigo também obter, verificar isso e mostrar para o usuário o erro. Nenhum valor encontrado para a chave, e aqui nós não passamos nada, mas eu posso digitar uma chave qualquer. Então, ABC, se eu tentar ler essa chave ABC, veja que nós temos aqui uma mensagem, né? Nenhum valor encontrado para a chave ABC. Ok? Então, é isso o aplicativo que nós estaremos construindo para aprender como utilizar a API do Jetpack Data Store. Agora aqui no Android Studio, a primeira coisa que eu fiz foi adicionar as dependências necessárias aqui para o Jetpack Data Store. Né? Adicionei a dependência do Jetpack Data Store e adicionei também a biblioteca do Lifecycle Scope, que tem aqui algumas extensões do Kotlin para o Lifecycle aqui do Android. Também é necessário para a gente poder trabalhar aqui com a questão do coroutines, né? Para poder iniciar um escopo do coroutines. Aqui nós temos o nosso XML, você não precisa criar esse XML, né? Já está aqui criado para você, porque nós vamos focar aqui no Jetpack Data Store. Então aqui na nossa Main Activity vamos começar aqui a trabalhar com a API do Jetpack Data Store. E a primeira coisa que nós temos que fazer é criar aqui o nosso Data Store, né? Criar o nosso objeto Data Store, associando um nome para ele, para a gente poder depois conseguir trabalhar com este cara. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável aqui, já instanciar o nosso Jetpack Data Store. Então a primeira coisa que eu faço, eu declaro uma variável aqui chamada Data Store, que é do tipo Data Store, e eu tenho que passar aqui o tipo desse Data Store. E como eu falei que existem duas implementações para o nosso Jetpack Data Store, que é o Preferences e o Proto, aqui nós estaremos trabalhando com Preferences. Então no tipo aqui eu passo o Preferences. E aqui tomem cuidado para vocês escolherem aqui o objeto correto, tá? O Preference que nós queremos é o que está no pacote Android x.datastore.preference.core. E logo em seguida nós apenas chamamos a função que create Data Store e a gente passa aqui o nome do nosso Data Store, que é como se fosse o nome que você atribui quando está utilizando o Shared Preferences. Aqui eu vou passar o nome de settings, mas pode ser o nome que você quiser. Agora que eu já tenho um objeto aqui criado, eu vou criar duas funções para me auxiliar. A primeira função vai ser para salvar um valor e a segunda função para recuperar um valor. Então, criei uma função aqui bem simples, só reparem que a função tem que ser suspensa, tá? Suspende, essa palavra-chave suspende, porque, como eu disse anteriormente, o Jetpack Data Store trabalha com Kotlin coroutines. Agora, com a função criada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um Preferences Key a partir da chave que foi fornecida pelo usuário. Então, a chave que o usuário vai fornecer é essa chave aqui, que nós estamos recebendo aqui por parâmetro, e através dessa chave eu tenho que criar um Preferences Key do próprio Jetpack Data Store associando essa aqui. Então, eu defini aqui uma variável chamada Preference Key, você pode definir o nome que você quiser. Eu simplesmente chamo uma função chamada Preferences Key. Eu tenho que passar aqui o tipo dessa aqui, ou seja, qual vai ser o tipo dessa aqui. Como a key que eu estou recebendo aqui é do tipo string, então esse Preferences Key que eu estou criando aqui também vai ser do tipo string. E o nome da nossa preferência vai ser o nome que vai ser passado pelo usuário lá, que vai ser aqui. Então, nós já criamos a key do Data Store. Agora, para a gente poder salvar de fato um valor aqui no Jetpack Data Store, nós temos que utilizar o objeto que nós criamos, que é o objeto Data Store. Logo em seguida, a gente vai utilizar aqui a função edit, né? E aqui dentro dessa função, a gente tem acesso aqui ao Mutable Preferences, e aqui nós conseguimos utilizar este carinha, este it, que eu vou renomeá-lo para settings, que é o nome que nós demos para as nossas preferências aqui em cima, tá? Então, eu vou usar esse mesmo nome aqui embaixo para poder fazer referência, que é essa preferência que eu estou utilizando, né? Fazer referência a ela. E agora, com settings, eu posso simplesmente chamar aqui o nosso settings. E aqui eu posso passar o nosso Preference Key, que nós recuperamos aqui, né? Nós criamos uma key. E aqui eu posso passar o valor que eu quero, que é o que eu estou recebendo aqui também na nossa função. Então, bem simples, nós temos aqui a função de salvar os dados aqui nas preferências e vamos criar uma nova função agora para poder recuperar um valor com base numa key. Então, da mesma forma, essa função é uma função suspend, né, que tem a palavra-chave suspend. Eu vou receber apenas uma key e através dessa key nós vamos recuperar o valor dela. Note que eu falei para vocês, né, com relação à palavra reservada suspende, que aqui nós temos o datastore.edit. Veja que nós temos aqui uma função suspensa. Se eu entrar dentro desse edit aqui, veja que esse edit ele é uma função suspensa. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho certinho. Então veja que aqui o edit é uma função, né, suspensa, suspende, por isso que eu tenho que utilizar também o suspend lá na nossa função, se nós quisermos trabalhar com este carinha aqui. Então voltando aqui para o nosso main activity, eu vou criar agora
o código responsável por ler um dado aqui no arquivo do Android. Então, da mesma forma que eu fiz, eu vou recuperar o nosso prefix key, tá? Eu sempre tenho que ter acesso a esse prefix key, que eu vou recuperar da mesma forma, preferences key, que vai ser do tipo string. Eu passo também aqui essa mesma key, ok? Agora, com a key já recuperada aqui do DataStore, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Agora eu vou recuperar as preferências, que eu vou chamar o nosso DataStore.data.first, para ele poder pegar o primeiro valor aqui do nosso dado, tá? Aqui ele já estava utilizando os conceitos do Flow, que eu vou trazer também vídeos no futuro, explicando, né, qual é o funcionamento do Flow. Então não vale a pena explicar aqui neste vídeo, senão nós vamos ficar aqui muito tempo. E agora que eu tenho aqui as minhas preferências, eu posso simplesmente agora retornar o nosso prefix e passando aqui o nosso prefix key, ok? E a única coisa que for faltando aqui é eu dizer o tipo, né, de retorno dessa minha função, que vai ser do tipo string. E aqui eu vou colocar que pode ser opcional, porque ele pode retornar para mim nulo. Porque como vocês viram na apresentação do aplicativo no início, né, se eu digitar uma chave qualquer que não existe, ele tem que retornar nulo para a gente, né, justamente porque não tem nenhum valor para aquela chave. Então basicamente a implementação é essa, bem simples. Tem algumas outras variações que você pode estar utilizando para poder implementar, mas é basicamente isso que você tem que fazer para trabalhar com a API do Jetpack Datastore, tá? É muito simples mesmo você trabalhar com ela. E só mais uma coisa que eu quero chamar a atenção, como nós estamos trabalhando aqui com pares de chave-valor, nós temos tipos que são suportados. Então, se eu abrir aqui nosso Preferences Key, eu tenho aqui alguns tipos que são suportados quando eu utilizo essa função, que é o tipo inteiro, string, booleano, float, long, double, set. Se eu usar o set, ele me instrui a utilizar um outro tipo de função, ok? E se for um tipo que não é suportado, ele vai lançar para mim uma exceção. Então, eu só posso trabalhar com esses tipos, né, primitivos aqui, da mesma forma que eu trabalho com Child Preference. Se você quiser trabalhar com um tipo diferente deste, você tem que utilizar a implementação do Proto, que nós vamos ver em aulas futuras também. Agora, para poder finalizar aqui a nossa implementação, eu tenho que dar funcionalidade aos botões aqui do meu aplicativo. Como eu estou utilizando aqui o ViewBind, que também não é o escopo deste vídeo, basicamente eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o meu bind, que ele se refere a esse ActivityMainBind, e eu quero apenas entrar dentro do escopo desse bind, porque dentro desse escopo aqui dentro eu tenho acesso aos meus componentes que estão lá no meu layout. Então, se eu abrir meu ActivityMain, eu quero, por exemplo, ter acesso a este componente aqui, que é o componente do Text Input Edit Test. Deixa eu só aumentar para vocês verem aqui. Eu quero ter acesso a esse componente através do ID dele. Então, quando eu fiz, né, aquela implementação do bind.run, eu simplesmente estou entrando dentro desse contexto, né, desse objeto que representa a minha hierarquia aqui do meu layout. Então aqui dentro eu já consigo ter acesso aos componentes lá do View. Então o primeiro componente que eu quero ter acesso é o componente do botão, né? Quando eu clicar no botão salvar, eu quero fazer alguma coisa. Então voltando aqui na minha Activity, eu vou chamar aqui meu botão Save, Set on Click Listener. Eu só tenho acesso a esse botão Save, porque eu estou dentro do contexto aqui da minha hierarquia de layout. E aqui dentro nós vamos fazer, né, codificar aqui a recuperação do valor que o usuário digitou lá no aplicativo. Para isso, primeiro, já vou iniciar aqui o escopo do coroutines, né, porque eu só consigo também chamar funções com a palavra-chave suspend dentro de um escopo de coroutines, e por isso que eu tenho a dependência do lifecycle scope, né, que vocês viram no início desse vídeo. Então, eu posso digitar aqui lifecycle scope.launch, e aqui eu já vou entrar dentro do contexto de um coroutines. E aqui dentro eu consigo chamar funções suspensas. Agora eu tenho que recuperar aqui que o usuário digitou através lá do campo de texto. E eu também tenho que recuperar o valor que o usuário digitou. E agora com esses dois valores aqui, simplesmente eu chamo a função SaveData passando o key e o value. E minha função SaveData vai fazer o resto para mim. Então, o que eu tenho que fazer agora por último é implementar o nosso botão Read para poder ler o valor a partir de uma chave. Então, definir aqui o Set on Click Listener e vamos novamente chamar o nosso Lifecycle Scope.launch. Agora eu preciso recuperar aqui, que está no componente de baixo, esse componente aqui de Edit Text, que é o Input Read Key, e a partir dele nós vamos obter a chave para a gente poder verificar se tem um valor associado àquela chave.
E agora com a chave, né, recuperada, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho mais um componente aqui, que é um componente TextView, e eu quero apresentar o valor recuperado dentro deste TextView. Então, vou copiar aqui esse ID, vou chamar o ponto text dele e vou setar um valor para ele. Então, o primeiro valor que eu quero setar é o seguinte, eu quero chamar meu read data, passando aqui, e se ele não encontrar nenhum valor, eu quero mostrar aquela mensagem para o usuário que não existe nenhum valor associado àquela aqui. Então, primeiramente chamo meu read data passando aqui, e com o meu read data, ele retorna para mim aqui nulo, né? Ele pode retornar um valor nulo, então simplesmente eu posso chamar aqui uma interrogação dois pontos, que é o operador ternário aqui do Kotlin, e aqui eu posso passar a mensagem que eu quiser. Ok, então aqui eu informo, nenhum valor encontrado para a chave aqui. Então eu acredito que é isso, né? Está implementado aqui o Jetpack Data Store. Vamos executar o aplicativo, né, a partir desse código aqui e vamos ver se está funcionando. Então vamos digitar aqui uma chave, vou digitar uma chave diferente aqui. Então a gente tem aqui pref name só para poder variar. Vou digitar um valor aqui, fulano, e clicar em salvar. Agora vamos tentar ler este valor, então pref name, tudo minúsculo, e quando eu clicar em ler, veja que ele trouxe para mim fulano, então veja que está funcionando corretamente, ok? Então no vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como é simples implementar aqui a API do Jetpack Data Store, e numa próxima aula nós podemos implementar a versão do Proto para a gente poder ver como que nós utilizamos a API para salvar um objeto aqui utilizando aquele protocolo Buffers. Então por enquanto é isso, se você gostou deixa um like neste vídeo, compartilha e eu vejo você no próximo vídeo.